Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre, Brasil e mundo. Estamos começando mais um Sala de Prescrição, o primeiro Sala de Prescrição do ano. Mas aí assim, com 13, 14 anos, aí virou o jogo, né? Virou a chave ali pra guitarra. E qual era a minha concepção naquele momento lá? E aí, o que o pai te deu? Eu fiz melhor. Como eu já estava... Eu sempre... Eu prestigiei os luthiers, né? Eu acho que a guitarra boa, a guitarra ideal é a guitarra boa para ti. Hoje, assim, eu tenho uma Fender Stratocaster, tudo, mas eu tenho umas 5 guitarras feitas com luthier. E eu escolho tudo. Eu penso aqui, estou aqui hoje, né? Eu escolhi a captação dela porque eu sei que o Zakk Wylde, aquele que tocou com Ozzy Osbourne, tem uma Black Label Society, toca com esse captador. Eu falei, eu quero aquilo ali. E aí, depois dali da captação, eu vou e falo com o luthier, né, o seguinte, eu quero o mogno, eu quero o braço inteiriço, porque eu quero o sustain na nota que está no violoncelo. Né? Tu começa tudo isso aí, tu começa a estudar, né? E aí, e naquele período ali, com 15 anos, era aquele período de virada do RV para o real. Sendo que o dólar estava 80 centavos. 80 centavos. Eu enchi o tanque do meu carro com 30 pila. Assim, eu comecei a pegar... eu comecei a importar. Até esse identificador foi daquele período ali. Tá até hoje comigo aguentando, né? E peguei captadores do Paul Gilbert, né? Malmsteen e Satriani. Botei 3 captadores duplos numa guitarra, né? Tu que fez aula com ele, tu sabe que o ídolo máximo do Frank, não sei se ainda era o Malmsteen. Né? Mas ele tem o Frank tem variabilidade. Deixa eu contar a história então, pra nós ver aqui, ó. Aí nós montamos uma guitarra. Peguei, e aí o que eu tinha de percepção? Bom, violão clássico, eu tenho uma noção boa, escala maior, escala menor, menor harmônica. Mas uma coisa é deficitária, a minha mão direita para a palheta não é o bicho. Eu posso ter mobilidade aqui, mas... E aí, como se fosse uma casualidade, uma sorte, né? Um amigo meu que tocava também conseguiu uma fita VHS de uma videoaula do Paul Gilbert. Paul Gilbert, um monstro da palhetada alternada, exímio tecnicamente, tocou com o Mr. Big, Racer X, né? Eu fiz toda aquela videoaula e a partir daquele momento é o seguinte... Sabe, não sei se tu viu, essas aulas hoje tem disponível no YouTube. Sim, eu já vi, sim. Não, aí tu vê assim, aí eu peguei, estudei isso aí, nós tínhamos um grupo de amigos ali que tocava, nós se reunia para ensaiar e para trocar ideia, né? Porque tu não tinha informação. Tanto que depois, você lembra como é que funcionava ali na Coronel Vicente? Tu tinha 1000 Sons, Good Music. Era o canal da música em Porto Alegre ali, né? Um dos canais, né? E aí uma vez estava indo na 1000 Sons, comprei uma videoaula em VHS também, guitarra rock do Kiko Loureiro. Outra sumidade. Teve aqui o ano passado, agora foi esse ano, agora em junho com o Marty Friedman, a gente foi no show lá, na Opinião, tudo, né? E aí assim, ó, ali ele falou um monte de coisa, muito bom, ele demonstrava uns leaks de guitarra ali, mas falou algumas coisas sobre teoria. E só que naquele período tu não tinha para quem perguntar. Não tinha, porque tu não tinha acesso à internet. Aí, aquela teoria assim, quando eu te falei, o meu ouvido era tonal, né? Mas tu já sabia que tinha cara que solava em lídio, mixolídio, frígio, eólio, lócrido, dórico. Vamos aqui, que coisa é essa, cara? Eu achei que isso era só shape. Modos gregos. Só shape de escala no braço, né? Aí eu peguei, já tava querendo a música mesmo, assim, eu falei com minha mãe, eu tenho que fazer aula com quem domina a guitarra. Porque senão eu não vou esclarecer minhas dúvidas, não vou evoluir. Aí que entrou as aulas com o Frank Solari. Perguntei para ela se ela me patrocinava, não, vamos lá, vamos nessa daí, né? Aí fazia aula com ele na Quintino, nos 14 e 15 anos. Então conta isso aí, porque, bom, eu sou bem amigo do Frank, tu obviamente mais chegado no Frank ainda do que eu, mas como é que foi, primeiro, entrar em contato? Não, mas... Naquela época acho que nem tinha celular. Mas se eu não me engano... Ligou pra ele, porque não tinha internet. Frank, né? Não, mas eu acho que tinha até anúncio. Olha como é que eram as coisas, cara. Nos classificados da 0 Hora, cara. Eu acho que tinha. Tanto, eu fiz aula com ele um período, depois fiz com o Júlio Hairline, que é um jazzista aqui de Porto Alegre. É uma fera também. Uma monstruosidade, né? E aí, assim, eu acho que foi através dos classificados da 0 Hora. Que se anunciava bastante professores naquele período ali, né? E aí... Fui lá, marcamos, conseguimos ligar para ele, tudo, marcamos a aula, tudo. E na chegada ali já me surpreendia, entendeu? Porque o Frank é o seguinte, assim, musicalmente falando, um exímio guitarrista.
extremamente técnico. Domina tudo. Não é só as técnicas do Malmsteen, ele domina... Então, de repente, tu convence ele, porque ele veio aqui e diz, não, porque eu não sou tão assim. Eu digo, cara, tu sabe que tem revista que te aponta como dos 10 maiores guitarristas vivos do mundo? Mas eu te digo o seguinte, cara... Eu te digo o seguinte, ó, o Frank, musicalmente falando, né, assim, ó, exímio tecnicamente, mas eu acho ele melhor como compositor. As composições dele, tu vê que é aquele negócio, ó, a técnica tá servindo a beleza musical, a estética musical. É o feeling que ele traz aqui, né? Aquele primeiro disco que ele lançou ali, eu acho que foi em 94, um CD, né? Que tinha aquelas músicas, Hatchaway, Texas Rose, né? Bulita, né? Aquilo ali é pra rachar, cara. E isso aí falando musicalmente. E como pessoa, um cara do bem, que jogou aberto, falou tudo que eu queria ouvir ali, me esclareceu todas as dúvidas, né? E aí eu fui estudando com ele. E o legal da Liter é o seguinte, ó. Como era o estúdio... Tem aquele jeito de falar dele, ele tem uma voz macia... Não, é um cara do bem, o cara tranquilo, né? E não escondeu nada do jogo, entendeu? Abriu tudo, né? Assim que funciona aqui, entendeu? Se vai faz uma entonação em lídio, tem que saber fazer isso aqui também, né? E passar bastante exercício ali, tudo. Nós ia conversando sobre música daí, né? E o legal dali, que do estúdio dele, é que, vez que outra, parecia um grande músico ali, né? Eu acho que o Paco de Lucia, quando veio a Porto Alegre, foi ali também. Frank Gambale, eu acho que teve a oportunidade de receber ele ali também. E a turma que tocava com ele ali. Pega o baterista, o Kiko Freitas, né? Monstro. O irmão dele, que toca muito baixo, o Roger Solari, né? Isso era legal. Eu vivi aquele período ali, pô, aqui... No meio dos caras. Né? Isso era legal, cara. Isso era muito legal. E aprendendo bastante ali, né, com ele, né? Doutor Flávio, a nossa produtora está me informando no ponto eletrônico que nós estamos com 30 minutos de programa e, portanto, ela quer ouvir música. Vamos nessa. O que sai de um recorte desse período aí? Assim, até uma demonstração do quanto se conseguiu desenvolver tecnicamente, né? Pode ser? Um solinho aqui só para mostrar serviço. Arregaça. Né? Frank, o negócio é o seguinte. Infelizmente, eu acho que tu não tá entre os 10. Tu tá entre os 11. Bom, então, em primeiro lugar, só para explicar o que é a hanseníase, por favor. né? Então, a hanseníase era o nome a terminologia que nós preferimos usar aqui no Brasil para definir o que se chamava antigamente de lepra. Né? Então, a hanseníase é uma doença, é preciso que as pessoas entendam que ela é uma doença infecto-contagiosa, sistêmica, e afeta principalmente a pele, os nervos periféricos e o sistema nervoso autônomo, que é uma parte do sistema nervoso periférico, responsável por funções como frequência cardíaca, funções independentes da nossa vontade. Então, essa doença é causada por uma bactéria, ela é o Mycobacterium lepre,
então semelhante ao Mycobacterium tuberculose, porém existem características bem diferentes no comportamento desses bacilos. Enquanto o Mycobacterium tuberculose é uma doença altamente contagiosa e altamente, né, patogênica, então as pessoas que se infectam, a maior parte adoece. Na hanseníase a gente tem um comportamento diferente, ela tem um tempo de incubação mais longo. Né? E por que a gente ainda precisa falar sobre essa doença? Então, se achava que ela já estava, né, erradicada, ou que isso só existia antigamente, mas nós sabemos que ela está dentro das doenças negligenciadas, né, na OMS, na Organização Mundial de Saúde. E nós sabemos que ainda temos muitos casos no Brasil, inclusive ele é o segundo país do mundo, nós só perdemos para a Índia, em termos de números de casos. Isso é assustador, mas um dado então, bem por importante. isso a gente ainda precisa ter um olhar para essa doença. Ela ainda é um problema de saúde pública. Olha só, interessante. A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente fica meio um pouquinho fora desse circuito da hanseníase por aqui ser uma prevalência diferente do norte do país, né? Mas é bem importante, bem importante. Se a gente for olhar, existem boletins epidemiológicos que estão disponíveis para as pessoas consultarem. Nós tivemos um gap durante a pandemia em número de notificações de casos e diagnósticos. Então, mais ou menos, para se ter uma ideia, como a gente não fala em incidência, porque é uma doença de endemia, nós tivemos em torno de 300 mil casos diagnosticados, notificados, tá? Naqueles últimos 10 anos. E isso é uma quantidade bastante grande se a gente considerar o que foi subnotificado e subdiagnosticado no período da pandemia. Né? Então, o Rio Grande do Sul, como a doutora Mônica realmente comentou, nós temos uma posição de baixa endemicidade. Mas o que acontece? Isso não nos deixa mais confortável, porque ao lado, por exemplo, do Amazonas, nós temos o maior número de casos com grau de incapacidade 2. O que é isso? Pessoas com sequelas. Né? Se nós considerarmos a população mais afetada, né, que seria uma população ainda em idade economicamente ativa, isso se constitui um ônus, porque é o Estado que vai arcar com essa, né, vamos dizer assim, com o sustento dessa pessoa, e nós vamos deixar de ter essa pessoa no mercado de trabalho, fora o estigma, né, o prejuízo social, psicológico que isso vai causar. Então, por isso, a gente, no Rio Grande do Sul, como nós não temos também essa alta endemia, acaba sendo o diagnóstico mais tardio. Né? Porque não se pensa tanto nessa doença ao lado de outras que são realmente mais prevalentes. E qual é o perfil do paciente acometido pela hanseníase? A doença, isso é importante destacar, pode atingir qualquer pessoa, qualquer idade, qualquer sexo e nível socioeconômico. Tá? Obviamente que nós temos um perfil, se nós pesquisarmos isso, tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, mais atingido, que seria aquele paciente de raça parda, né, de cor parda, de uma faixa etária de 50 a 60 anos, maior prevalência no sexo masculino e a condição socioeconômica mais baixa, no sentido de que ela, além de favorecer a transmissão, já que é uma doença de contágio respiratório, né, por questões de aglomeração, de difícil acesso aos serviços. Então, essas pessoas acabam tendo diagnóstico mais tardio e, portanto, há nessa situação da vulnerabilidade social. Então, nisso é importante. Mas, realmente, se a gente for ver o perfil epidemiológico, paciente de sexo masculino, doença mais avançada, então nós temos, né, os multibacilares, que são as pessoas que realmente são as maiores responsáveis pelo contágio. Nesse sentido. Até porque o homem demora um pouquinho mais para procurar Pode atendimento. Até ser, né? Mas assim, esse seria o nosso perfil. Mas, por exemplo, nosso centro de referência, eu atendo crianças, eu atendo jovens, eu atendo mulheres, nós temos bastante pacientes do sexo feminino também, apesar das mulheres, como tu falasse, serem mais familiarizadas com a busca por atendimento médico, né? Mas a gente pode ter em qualquer faixa etária. Eu acho que foi muitos anos, eu estava aguardando o meu passaporte europeu, que lá são 6 anos, e eu tinha 5 anos e meio, e veio a chamada do Grêmio, eu não pensei 2 vezes. Tinha outros clubes no Brasil também, só que essa dor na coluna foi bastante forte, no qual fui recuperar depois que eu saí do Grêmio.
mas sempre foi uma experiência boa. O Renato veio do empresário do Botafogo, eu voltei com uma experiência diferente, porque todo mundo sempre me chama, e tem nessa história, lenhador, porque eu chegava mesmo, guarda-roupa de porta aberta, enfim, isso aí. Guarda-roupa de porta aberta é ótimo. O pessoal sempre me impôs vários centroavantes. Peguei uma geração de atacantes no Brasil, de centroavantes, como o Reinaldo, como o Careca, Serginho, enfim, Roberto Dinamite, né? E fora o Geraldão aqui que peguei também. No Internacional não sobrou nenhum centroavante aqui. Todos eles eu fui terminando. Ou dizia que estava velho ou mandava embora. Foi verdade, mas eu entrei, eu sempre tive essa concentração, essa energia todos os jogos, mas para Grenais, eu detestava tomar gol de centroavante, entendeu? Mesmo que o cara marcasse de pênalti, eu detestava tomar gol de centroavante. Eu tinha sempre em mente que o centroavante não podia marcar gol, entendeu? Nós podíamos até tomar gol de falta lá, mas eu centroavante, a pessoa que estava marcando, eu estudava muito sempre o atacante, o jogador, a característica dele. Era mais forte. Pra que lado que ele o Romário, ia, por exemplo, marcar o Romário, eu não podia dar espaço. Já o Geraldão ou um jogador, o Roberto Dinamite, eu tinha que dar uns centímetros, porque ele gosta de... o Serginho Chulapa. Então, tem várias características de centroavantes. Não, eu vou te perguntar, quem foi o melhor centroavante, né, que tu pegou desses? Quem foi o pior no sentido de mais difícil. Eu acho que a gente não pode falar o melhor, mas eu acho que essa geração aí, Careca no São Paulo... Só quem viu o raciocínio, o Reinaldo no Atlético Mineiro, o Roberto Dinamite, ele saía muito, um jogador com uma inteligência fantástica, enfim, fora o Romário surgindo, né? O Bebeto no meio, o Bebeto peguei ele, nós ganhamos de 5-1 aqui, ele ao Nunes do Flamengo. Nós estávamos ganhando, aí o Bebeto, no segundo tempo, né? Um frio aqui no sul, ele veio assim com a manga, e eu colocava sempre eu fazia o aquecimento mostrando a trava da chuteira já para o centroavante. e aí ele veio, como tá frio, vai ver que vai estar frio daqui a pouco, Bebeto. Entendeu? Ganhamos 5-1 do Flamengo, o Zagallo, que é o timaço do Flamengo. Então são vários jogadores assim que fora jogando contra o Ajax, ganhamos o Marquinhos Van Basten, né, 2-0, que o doutor Adalberto Price só dizia assim, vai dar cuidado com o Van Basten, eu joguei, não termina o jogo, e não terminou. Rummenigge, que foi presidente agora do Bayern de Munique, era o centroavante. Bom, vários, o Rudi Gulli, enfim, tantos jogadores que jogamos nas excursões, né? O Grêmio proporcionava para nós as excursões, né? Tanto América Central como da Europa. Então tivemos essas experiências com grandes clubes, com vários jogadores assim, nome mundialmente conhecido, e faz com que por isso só tenho que agradecer a Deus por todos esses anos do Grêmio Futebol Porto Alegrense, e também ainda até hoje essa ligação, e podendo sempre ajudar o clube do meu coração, né, como os outros clubes também, que eu trabalho com todos no mundo nessa minha função, mas sempre podendo... Tanto que, inclusive, como foi dito aqui, trouxe jogadores, inclusive, para o Internacional. Trouxe o Diego Furlan, mas eu vou contar a história do Diego Furlan, já que falamos nisso. Ele ia vir para o Grêmio. Não, eu fui com a assinatura do presidente Paulo Doni e do Luiz, entendeu? Cheguei lá e disse na mesa, na casa do Furlan, eu liguei para o pai, e o Diego Furlan veio jogar para a seleção uruguaia. O Furlan tinha sido goleador ou melhor tinha sido jogador? Melhor jogador da Copa do Mundo. Melhor jogador. Já vários clubes queriam ele. Cheguei na casa do Diego Furlan, do pai do Pablo Furlan, que é uma pessoa, até hoje nós se comunicamos muito. O Pablo Furlan, aquele do São Paulo? É, lateral direito do São Paulo. Isso mesmo. E aí falei assim, coração Grêmio, né? Isso aqui é razão, vou ver o que vai dar. Né? Dessa forma. E o Grêmio tinha dado aval, o Luxemburgo tinha dado aval ao Paulo Pelaipe, mas tinha eleições. Então, foi devagar, travando. Até que acontece o Fernandão, que eu tinha levado ele para o Catar, falecido Fernandão, né? Disse, vai dar que vamos dar andamento a isso. O Luiz também, entendeu? Então, mas o Diego Furlan, na estrutura Grêmio Futebol Porto Alegrense, ele conseguiria ter um rendimento melhor, porque havia mais posse de bola. O Internacional teve a reforma do Beira-Rio,
jogando só em Novo Hamburgo, Caxias, entendeu? Sim. E assim mesmo ele foi o goleador do campeonato. Eu acho que é um dos jogadores mais inteligentes para jogar no 1-2, né, na virada. Ele disse, Baidec, só me colocar... Eu fui bota de ouro no Atlético de Madrid no Vila Real. E aqui eles querem me colocar, marcar lateral, sabe, fora do contexto. Então a integração dele foi boa, mas poderia ser melhor se jogasse. E um treinador entendesse ele, tudo a qualidade que ele tinha, entendeu? Então... Mas não deu certo. Não deu mas certo. assim mesmo, pelo pouco tempo que ele ficou, claro, eu falar em Diego Furlan, né, mas assim mesmo ele foi goleador, foi escolhido o melhor jogador do Campeonato Gaúcho, foi campeão, entendeu? Fez lá em Caxias cada gol, entendeu? Eu assisti o jogo com o Palmeiras lá em São Paulo, na Rua Bariri, e de cima vendo jogar, eu digo, que inteligência que ele tinha. Só que estava o D'Alessandro no meio campo, né? Tinha que tocar de primeira. Se segurasse um pouquinho, porque ele faz um movimento impressionante, inteligência, o chute. Tanto que ele saiu daqui e foi campeão ainda no Japão, sabe? Uma coisa... E um ser humano extraordinário. Enfim, depois tentei trazer o Riquelme para o Grêmio. Digo, já que parei o aeroporto com o Diego Furlan, que trazer e o Riquelme disse para mim, porque o mesmo advogado do Diego Furlan é o mesmo do Riquelme. E o Riquelme é o único clube no Brasil que quer jogar é o Grêmio. Entendeu? Jogava bola. Aí seria também outra realização minha profissional e uma realização para o torcedor gremista. Mas só que aí também... O Riquelme ainda é presidente do Boca? Ele tá no Boca. Tá? Mas a administração dele Ali no Boca é o terror. A Argentina tá... Enfim... O próprio River, a volta do treinador, também não tem feito o trabalho. Também que ganhou tudo. O Galhardo. Mas voltando, eu gosto de fazer os flashbacks. Cláudia Papelzinho. A Cláudia Papelzinho já nos apontou então, ali, ó. A última pergunta, porque tempo de aniversário. É bom que nós estamos aqui, uma volta ao mundo. O flashback, né? Porque, isso é bom, mas bacana. A gente tem que falar porque 83 é maior do que tudo. Estava de aniversário 2 dias atrás o Oswaldo. Sim. Então gostaria, se o Oswaldo, o Oswaldo e o China, sim, eram os operários desse time aí. Mas o Oswaldo era um jogador, né? Tanto o China, o Dinho foi um jogador extraordinário, eu digo sempre, mas o China era uma importância muito grande também, com muita qualidade. Não é porque ele é meu amigo e jogamos muitos anos juntos. O China tinha muita qualidade também. Só que tinha uma pessoa no estado do Rio Grande do Sul que criticava bastante o China, que era o Paulo Santana. Então, todo dia, até que o China diz, um dia eu vou pegar o Paulo Santana. Entendeu? Uma coisa incrível. Mas o China sempre ultrapassou todos esses desafios e foi um jogador de uma importância muito grande na história do Grêmio. O Oswaldo, um jogador impressionante, a facilidade... Era um legítimo meia-direita na altura, né? Mas como ele tinha um senso de colocação, não pela pouca estatura, de finalização de cabeça, sabe? Era um meia goleador e também ajudava bastante o China na marcação. Eu acho que todos eles, é difícil de falar de todas essas gerações, né? Mas gerações com uma qualidade, uns seres humanos extraordinários. Nós se damos muito bem até hoje. Temos um grupo dos campeões do mundo. E outros grupos que eu tenho também, como várias gerações, como o Yura, que é um jogador também que foi um símbolo naquele momento difícil da história do Grêmio. Yura hoje é 5 Yura, né? É 5 Yura. Mas é bacana. O Yura você poderia também trazer um dia pra cá, porque o Yura é um baita cara. Tem uma história... Passarinho. Tem histórias... o cara que fez o gol mais rápido da história do Grêmio. O edital 01 é um edital de credenciamento médico do IP. Ou seja, o IP, se adequando à nova lei de licitações, ele busca formalizar esses contratos pessoa física e pessoa jurídica com os médicos, seja para atendimento de consultório médico, seja para realização de exames, ou seja, a rede ambulatorial do IP, a lei de licitações, a lei número 14.133 de 2021. Ele é muito importante para a categoria porque todos vão ter que passar pelo credenciamento, ou seja, até aqueles que já possuem um credenciamento ativo vão ter que passar por este rito de credenciamento novamente.
É credenciamento ou recadastramento? Esse ponto é importante, tá? Ele é um recredenciamento a toda a categoria. Muito embora se tenha médicos que já estão credenciados há muito tempo no IP, eles precisam passar por este rito de credenciamento. O rito ele vai obedecer alguns ciclos. Então, vai ter o ciclo 1 de credenciamento, com fases e prazos estabelecidos, o ciclo 2, e o edital permanece aberto até 31/12/2027. Um ponto importante aqui é que ninguém vai deixar de ser credenciado até 31/12/27 porque o edital abriu. Pelo contrário, os médicos possuem uma previsão de vigência dos contratos já ativos até esta data, 31/12/27. Mas, de qualquer forma, é uma obrigação de quem já tem o credenciamento ativo em recredenciar através do rito próprio, alinhado à lei de licitações que o IP está exigindo nesse momento. Esse edital, ele muda valores, reajustes? No primeiro momento, não, tá? Porque o valor, ele obedece uma tabela própria do IP. O IP fixa valores com cálculos de reajustes bienais, ou pelo menos precisa ser bienal com base na legislação pertinente. Existe uma legislação específica que estabelece a necessidade de reajustes de 2 em 2 anos. Hoje o valor pessoa física está 74,40 e pessoa jurídica 108. Então, muito embora o edital remeta a tabela própria do IP para reajuste, não significa que o sindicato não esteja batalhando e buscando, junto com o IP, melhorias no valor. Então, muito embora não tenha no edital essa previsão de reajustes como um ajuste por IPCA, por correção monetária, esse é um pleito do sindicato em negociações com o IP de melhorar os valores da pessoa física e pessoa jurídica. E, doutor, antes de eu assinar, né, quais cláusulas que eu preciso prestar mais atenção? Quais cláusulas que exigem mais atenção? Perfeito. A gente destacou algumas coisas que são bem importantes, tá, no edital. O primeiro ponto é o agendamento e a cota mínima. O edital estabelece que o médico que desejar se credenciar precisa, no mínimo, ofertar 15 atendimentos mês. Então, isso não significa que tem que ofertar 15 e fazer só 15, mas significa que ele precisa... No mínimo. Obrigatoriamente cumprir essa cota. Por que é importante ter a ideia do cumprimento da cota mínima? Porque ela serve dentro do critério de classificação como uma base de pontuação. Então, claro, aquele que ofertar um número maior de consultas, ele vai ter a possibilidade, daqui a pouco, numa disputa por uma vaga de especialidade e numa região, de uma prevalência em relação ao que ofertar menos. Só que daí isso vem com a condicionante de que tu tem que entregar ou estar disponível para esse número de vagas ofertadas. Um outro ponto muito importante que a gente destaca é o número de especialidades. O médico ele pode se credenciar para até 2 especialidades e até 3 municípios credenciados. Então, se o médico desejar, por exemplo, tem as 2 especialidades e tem a possibilidade de ofertar elas, ele pode, através de um único credenciamento, ofertar 2 especialidades médicas. Um outro ponto importante é quanto ao prazo de vigência, né? O contrato, ele, uma vez que for procedido todo o edital, toda a regular inscrição, homologação e inclusão dentro do certame, o prazo de vigência do contrato é de 24 meses, prorrogáveis por até 60 meses. Claro, a depender da conveniência administrativa do IP, que é uma situação que provavelmente vai acontecer, não tem por que ele não prosseguir com os contratos que estiverem em curso, e também da anuência da interesse do médico de permanecer credenciado. Um ponto importante que a gente destaca também, como falado anteriormente, é o critério de classificação. Quando quando for feito o credenciamento, algumas questões são ofertadas. Um ponto importante é o tempo de formação. Existe uma pontuação estabelecida que quem tiver um tempo maior de formação médica vai ter uma prevalência em relação a quem tem um pouco menos tempo enquanto médico e com inscrição regular no CREMERS. Outros pontos como o número de consultas falado, o tempo estimado entre uma consulta e outra, também serão preferências de desempate no credenciamento. Então, nosso objetivo é justamente esse, fazer a pessoa viver um pouco mais, se possível, mas viver livre de morbidade. E a gente tem 2 coisas diferentes, Marcelo, que é muito interessante. Uma coisa é prolongar a longevidade dentro de uma expectativa realista. Isso é estilo de vida. Só 15% da variância na longevidade normal, dentro de certos limites, é determinada pela genética. A maioria é determinada por um conceito chamado exposoma. Tu te expôs ao exercício físico, te expôs à dieta, te expôs à restrição calórica. Então, para viver um pouquinho mais, mas certamente muito melhor, estilo de vida. Alimentação, exercício, sono. Outra coisa que é biologicamente diferente é o centenarismo, é o semi-supercentenarismo, é o supercentenarismo. Quebrar teto biológico. Isso envolve
coisas que estão sendo desenvolvidas agora e que atuam nesses hallmarks. Principalmente pesquisa básica para melhorar a capacidade da gente reparar danos em nosso DNA. Então, dicas práticas para a população, estilo de vida. Para o futuro, teto biológico. Deixa eu perguntar uma coisa. Recentemente, alguns dias atrás, foi lançado nos Estados Unidos a nova pirâmide alimentar. E ela mudou completamente aquilo que nós aprendemos durante bastante tempo. Eu queria que tu me dissesse, primeiro para explicar para quem está nos assistindo quais foram as principais modificações, qual é teu sentimento em relação a isso e se isso vai pegar no mundo, porque durante muito tempo nós tivemos uma doutrinação forte com relação ao que tinha. E se tu concorda com a nova pirâmide? Concordo, fiquei muito feliz. A indústria alimentícia, ela tem um lado bom, mas assim como a indústria farmacêutica tem um lado mais, digamos, obscuro. O que ocorre aqui, e eu já conversei no meu podcast com CEOs de suplementos, com pesquisadores, é extremamente interessante. A chave que eu acho que foi crucial aqui é o ultraprocessamento das comidas. Porque você pega populações que têm uma dieta mais low carb, mais carnívora, são saudáveis. Algumas populações que têm uma dieta mais mediterrânea, mais plant-based, também podem ser saudáveis. Qual é a chave também? A matriz alimentar. Então, para a população, entra num supermercado, você pega um alimento, a parte da frente do rótulo, ignore. Essa é a parte do comercial. Essa é a parte onde vai estar escrito baixo em tal coisa, baixo naquilo, vai ter todos os selos pagos de algumas sociedades até. Esqueça isso. Aprenda a virar e a olhar a parte de trás do rótulo. Ver os ingredientes. Poxa, eu adoro esporte, eu sei que eu tenho que manter a minha ingesta proteica alta. Mas se eu pego suplementos proteicos de caixinha e começo a olhar os ingredientes, carragena, um monte de produtos que aumentam a minha permeabilidade intestinal e aumentam a minha inflamação sistêmica, que, aliás, é um hallmark of aging. Então, eu escolho produtos, wheys ou suplementos proteicos, que tenham 4, 5 ingredientes. A matriz alimentar é importante. O legal dessa nova pirâmide é a guerra aos produtos ultraprocessados. Isso sim, né? Esses são um grande problema. Você pode, dependendo dos seus genes, e entrando em medicina de precisão, FTO, PPAR-gama, MC4R, tem uma predisposição a responder melhor à dieta low carb, tem uma predisposição a responder melhor à dieta mediterrânea. Isso é individualizado, mas você nunca vai responder melhor a uma dieta rica em ultraprocessados. E essa é a chave. Eu acho que aí foi o grande negócio. O Robert Kennedy, ele sempre foi contra muito isso, e ele citava o óbvio, que produtos nos Estados Unidos, que eram produzidos em outros locais pelas mesmas empresas, os americanos eram mais ultraprocessados, havia alguma questão ali. E nesse aspecto eu vou te fazer uma pergunta, porque há uma certa incongruência, e talvez seja uma dúvida de todos. Todos nós estamos acostumados a ver aquelas fotos das populações mais antigas que comiam de manhã cedo bacon feito em banha de porco. Tô certo ou tô errado? Era feito aquela coisa mais forte e eram todos muito mais magros. E nós vimos o tempo evoluindo e nós vimos a população engordando progressivamente. Nós temos nos Estados Unidos 1/3 com sobrepeso, são coisas realmente importantes. Acho que até 1/3 com obesidade nos Estados Unidos. Mas a minha questão maior não é essa. Minha questão é que também nós temos um aumento da expectativa de vida. Aquela população que era um pouco mais magra vivia menos numericamente do que a nossa população hoje. Não tem lógica isso. Me explica isso, por favor. Bom, aqui a gente vai entrar numa coisa que eu acho fundamental, que é, de novo, tem uma separação entre lifespan e healthspan, mas aqui o médico tem que evoluir no conhecimento sobre uma questão chave, que é a questão da resistência insulínica. Porque o grande problema de comer porcaria o tempo inteiro, de comer ultraprocessados, é a resistência insulínica. E como é que o médico aprendeu? Bom, imagina que eu tenho uma empresa com 5 funcionários incompetentes. Eu vou contratar 10 e a tarefa vai sair igual. Só que ao longo dos anos, eu não consigo manter a folha de pagamento dos 10, eu tenho que demitir 5, e aí, como eles são incompetentes, esses 5 não vão conseguir fazer a tarefa e o trabalho não vai sair. Então, a resistência insulínica era lidada pelo pâncreas com o aumento da produção de insulina. E aí, a glicose ficava bem, não tinha diabetes, depois de décadas o pâncreas não aguentava mais, a insulina caía e
para aquele grau de resistência, aquela insulina era insuficiente e havia diabetes. Só que o que envelhece, o que deixa a pessoa doente, são as décadas de insulina alta. E aqui vem a chave. A resistência insulínica é relativa. Isso os colegas têm que entender. A resistência insulínica ocorre só para 3 funções da insulina, dentre de mais de 100 funções da insulina. Então, quando a gente tem uma dieta rica em ultraprocessados, quando a gente tem uma dieta de comer o tempo inteiro, quando a gente tem uma dieta rica em carboidratos simples, açúcares refinados, a gente fica décadas com um programa de hiperinsulinismo. Porque a resistência insulínica é só para 3 funções. Mas eu não tenho que comer a cada 3 horas? Não. Isso é uma tragédia. Eu ouvi muito isso, que tinha que passar o dia inteiro comendo, que é muito bom para quem gosta de comer. É muito bom para quem gosta de comer. A gente tem essa questão de ouvir seletivamente o que nos interessa, né? O problema é o seguinte, quando você fica comendo de 3 em 3 horas e a insulina fica sempre alta, a insulina atua desligando os programas de longevidade celular. Ponto número 1. E ponto número 2, a insulina alta vai aumentar a produção de gordura, que é uma das ações da insulina, a lipogênese abdominal, levando à inflamação sistêmica e a mais resistência insulínica, que é um círculo vicioso. Você, para ser longevo, para ser saudável, tem que sofrer estresse energético. Você não consegue prolongar a vida, prolongar a qualidade de vida, simulando facilidades. Vou tomar uma pílula que simule que eu estou em Gramado, na frente da lareira, tomando vinho e comendo fondue. Não, eu vou tomar uma pílula que simule jejum, que simule frio. Por que a metformina prolonga a vida em todo o modelo animal? Porque ela simula jejum. Por que a rapamicina prolonga a vida em todo o modelo animal? Porque simula jejum. Como é que a berberina funciona nos modelos animais? Simulando frio. Então, na biologia, você tem que simular perrengue para desenvolver a sua resiliência. É o que a gente chama de hormese. Por isso que o jejum intermitente prolonga a vida nos modelos animais. A violência sexual, ela existe desde que o mundo é mundo. Então, se a gente for olhar para a história, a gente vai ver que ao longo de toda a história da humanidade existem vários relatos de situações de violência. E ela, infelizmente, segue existindo até os dias de hoje. O que a gente observa? Que falar sobre violência é muito difícil. Porque para que esse tema chegue até as pessoas, muitas vezes essas mesmas pessoas que recebem e que falam sobre o assunto, que têm a escuta e que conversam sobre isso, precisam romper tabus que muitas vezes estão dentro de si. Então, é romper a vergonha, é romper o preconceito, é romper o medo justamente de falar sobre sexo, sobre sexualidade, né? E isso é muito difícil. Ainda mais quando envolve criança. Principalmente quando envolve crianças. Então, nós, né, a minha geração, a gente vem de uma educação que a família não falava sobre isso. A gente foi descobrir essas coisas depois, adolescente, adulto, né? E justamente hoje, uma das coisas mais importantes que a gente precisa mudar é essa cultura do não falar sobre a violência. Então, a violência existe, ela existe em qualquer classe social. Outro preconceito que existe é que as pessoas atribuem muito, atrelam a violência a uma classe social economicamente mais desfavorecida. Existe sim, em grande quantidade sim, porque nessa classe social existem muitas vulnerabilidades que estão agregadas e que acabam, né, contribuindo para que essa violência aconteça, mas ela não respeita classe social, não respeita a religião, não respeita a cultura, ela está presente em todas as sociedades e está muito relacionada na maneira como essa sociedade ela resolve os seus conflitos. E, então, a gente sabe que existe muito na questão da violência sexual a questão do gênero, a questão da relação de poder de homens sobre mulheres, então as mulheres sendo as principais vítimas. E aí, claro, se essa mulher for uma criança e ou uma adolescente, ela vai estar mais vulnerável ainda a esse tipo de evento. Falando em termos de número, na infância especificamente, existe uma predominância de sexo masculino ou sexo feminino como vítimas?
se a gente for procurar tanto na literatura como aquilo que a gente atende na prática, no CRAI, que é o Centro de Referência ao Atendimento Infanto-Juvenil, né, de vítimas de violência sexual, a maioria dos casos ocorrem em meninas, numa faixa etária entre 9 e 14 anos, mas a gente tem visto em crianças cada vez mais cedo, né, assim, sinais de que possa haver uma violência. Violências intrafamiliares, cujo agressor é alguém que tem uma relação afetiva, de confiança, alguém que é conhecido dessa vítima. Pois é, por Esse que é o isso perfil. acontece? Por que essas pessoas conhecidas são responsáveis pela maioria dos abusos até? Justamente porque existe essa relação, né? Muitas vezes a relação do convívio familiar, a relação de poder, porque existe uma diferença entre aquele indivíduo que é pedófilo e aquele indivíduo que é um abusador. Qual é a O diferença? pedófilo é aquela pessoa que realmente tem um transtorno, né? A pedofilia está dentro dos transtornos parafílicos, e essa pedofilia a gente tem um indivíduo que, de fato, ele tem só o seu prazer, o seu interesse sexual por crianças e pré-adolescentes ali, até 13 anos de idade. Geralmente, o pedófilo, para ter o diagnóstico, ele tem que ter esse interesse contínuo e persistente por pelo menos 6 meses. Ele tem que ter uma relação uma diferença de idade de pelo menos 5 anos entre a idade dele e a idade da vítima. E ele realmente, ele só se satisfaz e acaba sentindo culpa por isso, com esse interesse sexual pela criança. Diferente de um abusador, que é o que a gente vê em grande quantidade, que são pessoas que costumam ter uma vida de relação normal, então eles são casados, sejam com homens ou com mulheres, mas que aproveitam daquela situação, às vezes que surge de uma vulnerabilidade, de uma relação de confiança, para exercer essa relação de poder e, a partir disso, aproveitar, digamos assim, aquele momento para ter o seu prazer sexual. Então, ele tem prazer sexual com um adulto, seja homem, mulher, tem um relacionamento adulto, mas se aproveita daquela situação que surge para ter esse prazer momentâneo com aquela criança, aquele adolescente. Geralmente são pessoas que são sedutoras, que conhecem a família, às vezes está dentro de casa, é um pai, é uma mãe, né? Também as mulheres também são agressoras. A maioria dos casos são homens, mas sim, as mulheres também provocam esse tipo de violência. E via de regra, são aquelas situações que se criam pelas questões mesmo de relação de poder, questões culturais. A gente sabe que a violência ela também é muito comum de ser transgeracional, então é aquela pessoa, aquele homem que também sofreu violência na sua infância, essa violência não foi tratada, não foi reconhecida, né? Não teve ninguém, muitas vezes, que ajudou, que encaminhou para algum atendimento, e aí essa pessoa acaba reproduzindo isso na sua vida adulta. É um perpetuador. E existem famílias que tem essa cultura. Então, é o avô que já mexeu que abusou sexualmente das filhas, que agora está abusando sexualmente das netas, e que entende que isso é normal dentro daquela família. E quero dizer que esse programa é feito principalmente para vocês que estão dando a honra, a satisfação e a oportunidade de participar um pouco, entrar um pouco na vida de vocês, nos seus lares, na sua profissão, no seu hobby, e apresentar um pouco da vida das pessoas, daquilo que as pessoas fazem. E, como disse aqui o Dr. Flávio, numa coisa que eu acredito que seja um gosto universal, que é a música. E com isso eu me despeço, um beijo no coração de todos, e voltamos na semana que vem com mais um programa especialíssimo, com o Plantão do Rock.